confiam em Jesus Cristo, vocês acreditam na sua ressurreição, assim como também vocês acreditam no batismo que vocês receberam dos pais de vocês. E vocês, a maioria, com certeza, receberam esse batismo ainda criança. Então, Jesus Cristo disse que quando nós cremos, se todos creiam e ser batizado, com certeza todas as pessoas serão salvas. Para ser salvo, nós precisamos crer e ser batizados. E nós cremos. Por isso vocês estão aqui também, para que os filhos de vocês participem também do batismo, assim como vocês participaram. Mas os filhos de vocês irão receber o batismo com certeza em crianças, mas eles irão chegar na idade da razão, onde eles precisam ir até a igreja por si próprio, confirmar o seu batismo. Eles precisam buscar outros sacramentos que a igreja nos oferece. Mas para isso, vocês pais, vocês padrinhos, precisam dar incentivo aos filhos, porque ninguém sabe nada, ninguém nasceu sabendo nada. Nós aprendemos tudo. E a fé também é assim, nós aprendemos a ter fé. O amor, nós aprendemos a ter amor. Ninguém nasce com amor no coração. Se a criança é colocada no meio de lobos, ela vai se criar como lobo, não é verdade? E assim também a vida de amor. Se a criança não cresce vendo alguém amar, ela não vai poder ter amor. Então ela precisa conhecer os sacramentos da igreja, que são vocês, pais e padrinhos, que irão fazer com que essas crianças conheçam os sacramentos da igreja. E elas irão descobrir que os sacramentos são essenciais na sua vida, no nosso dia a dia. Nós nos tornamos cristãos pelo batismo. Até ser batizado, nós somos apenas criaturas de Deus. Então os sacramentos são essenciais na vida da criança. Os sacramentos são essenciais na nossa vida. Os sacramentos são para sempre. Os sacramentos são sinais eficazes da graça de Deus, que foram instituídos por Jesus Cristo e confiados à igreja para nós fazermos parte da vida divina. Então nós precisamos, são sinais da graça. E o que é a graça? A graça é o dom gratuito de Deus. Nós entramos no céu pela graça de Deus. Ninguém aqui, ninguém no mundo, já ouviram falar, ninguém é capaz de entrar no céu por si próprio. Ninguém vai se salvar por si próprio. Nós vamos ser salvos pela graça de Deus. E para essa graça acontecer, nós precisamos fazer com que essa graça aconteça na nossa vida através dos sacramentos, através do primeiro sacramento, aquele que vocês devem estar com o filho de vocês, que é o sacramento do batismo. Mas aí você vai dizer, mas se meu filho não é um cristão, ele só é uma criatura de Deus, o que irá acontecer com ele? Nós devemos buscar o batismo para os nossos filhos, mas se nossos filhos morrerem antes de ser batizados, aí ninguém pode dizer se o menino não vai para o céu ou vai. Porque Deus é misericordioso, entra a misericórdia de Deus. E aí o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia é quando Deus faz algo porque não buscou merecer. Deus faz alguma coisa por uma pessoa que não fez por merecer. Ah, fulano não merece isso, eu vou dar isso, se a Delmi dá isso, mas Xane não merece, como a Delmi dá constrangido. Tudo que a gente dá para alguém que não merece, a gente dá com constrangimento, não é verdade? Aquela pessoa ali, até a esmola que você dá, mas ele não faz por merecer, você dá constrangida. Então, por que com Deus nós temos que fazer tudo para constranger Deus, se nós precisamos de Deus? Porque nós devemos esperar pela misericórdia de Deus se eu posso buscar graça, se eu posso ser batizado. E ali tem a origem e significado do batismo. A palavra batismo que provém do verbo batizar, é do grego batize, que significa mergulhar ou emergir. Mergulhar em quê? Mergulhar na vida de Cristo. Também tem outro significado, sepultar. Sepultar o quê? Sepultar aquilo de ruim que tem em nós. Sepultar os nossos pecados. Sepultar aquela coisa ruim que me afasta de Deus. Então é isso, eu tenho que buscar a Jesus Cristo, eu tenho que buscar sempre os seus ensinamentos. Eu tenho que conhecer a Bíblia, mas também buscar os ensinamentos da minha igreja, que está no catecismo da igreja. Você pode saber a Bíblia de cor, mas se você não conhece o catecismo da igreja, você
fora dos ensinamentos religiosos. E os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo através da sua igreja, como eu falei. Os sacramentos são sinais eficazes confiados a Jesus Cristo e administrados pela igreja para a nossa salvação. Então é a igreja que vai nos encaminhar no caminho da salvação. Muitas pessoas dizem, mas não preciso da igreja. Eu posso fazer tudo sem ir na minha casa mesmo. Eu vejo pessoas até em palestra dizer, eu posso me fechar no quarto, porque está na Bíblia, e orar no meu quarto. Tu já pensou se o mundo todo orasse no seu quarto? Como seria que eu ia aprender a ter amor? Se as pessoas estão orando cada um no seu canto, e como é que eu ia aprender a amar? Como é que eu ia aprender a rezar, a orar? A gente chama a rezar, né? Os crentes quis orar, mas dá no mesmo. Então eu preciso ter a minha vida social. Então o batismo é assim. O batismo ele vai ser anunciado. Porque a igreja quando faz o batismo anuncia. Porque a igreja vai fazer o batismo, todas as assembleias participam. No momento que nós estamos participando do batismo, nós estamos renovando também os nossos compromissos. Nós estamos renovando os nossos compromissos com a igreja e com Jesus Cristo. Por isso, esse batismo ele é participativo. Ela é a vida pública de Jesus, é a vida ativa de Jesus. Então, o significado do batismo: porta da vida do Espírito, já que abre o acesso aos demais sacramentos, fazendo-nos filhos de Deus. O batismo abre a porta da igreja para nós. Nós não podemos receber nenhum outro sacramento sem antes ser batizado. O batismo vai fazer com que eu entre na vida da igreja. O batismo vai me colocar lá a participar da vida de Jesus Cristo. Mas eu não posso apenas ser batizado e deixar de frequentar a igreja. Se eu sou batizado e não frequento a igreja, se eu sou batizado e você batiza seu filho, não ensina seus filhos a caminharem, os padrinhos também não participam, a criança não vai ter nenhum vínculo com a igreja. Qual vínculo que essa criança vai ter com a igreja? E o melhor é que eu dei os exemplos por mim, que eu não mando a criança fazer e fica em casa, que eu não mando a criança ir para a igreja e fica em casa, porque a criança ela irá aprender bem mais por que ela vê os pais e padrinhos fazerem, do que por aquilo que você manda ela fazer. Essas palavras que estão saindo de mim, que não foram nada ensaiadas, deixa eu dizer para vocês, elas só são bonitas se elas primeiro passarem dentro de mim. Mas se eu falar por falar, aqui poucos me conhecem aqui, a Dorel, alguns me conhecem aqui, mas se eu falar, ele conhece os defeitos de todo mundo, a gente conhece. Talvez não conheça só dela, mas os defeitos a gente conhece. Então, um dos meus defeitos é não ir na igreja, eu estou falando aqui de igreja. Um dos meus defeitos é não viver o batismo como a igreja recomenda. E eu estou aqui para falar desse batismo. Então, o meu dia a dia fica sendo um dia de hipocrisia. A minha fala da igreja está assim, uma fala hipócrita. Vocês vão dizer assim, está saindo, mas ele não faz nada do que ele fala. Então, o nosso filho precisa de ser de exemplo, tanto para os meus filhos, como para os meus atividades. Eu tenho que fazer com meus atividades, eu tenho que participar da vida dos meus atividades. Iluminação, pois aquele que recebe tem o seu espírito iluminado e se converte em filho da luz. Isso está no Catecismo da Lei 6, o parágrafo 1216, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1216. Então você se batizou para ser luz. Você não se batizou para ficar calado. Você foi batizado para anunciar o nome de Jesus Cristo. Anunciar o nome do grande santo, aquele que por ele um dia eu quero me tornar santo. Só existe um santo, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas, pela sua santidade ser tão grande, aquelas pessoas que vivem o seu batismo, que se aproximam dele, essas pessoas também se tornarão santas. Eu sou devoto do Imaculado Coração de Maria e tudo que eu peço a Jesus Cristo é pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. Porque é a pessoa mais próxima de Jesus Cristo, que nós falamos de proximidade, aquela que carregou Jesus 9 vezes no seu ventre. Aquela que através do seu ventre, Jesus já começou a fazer milagres, como a encarnação do Verbo já foi o grande milagre de Jesus, porque Deus se faz carne no ventre de Maria, que ainda é vivo. Já é um milagre operado por Jesus. Então eu costumo pedir a sua intercessão
aquilo que Jesus Cristo quer. Eu tenho que anunciar o nome de Jesus Cristo, da maneira que eu sei falar, da maneira que eu posso, mas eu tenho que falar o nome de Jesus Cristo, eu tenho que propagar o seu nome. A gente tem que acabar com a vergonha de dizer, mas doutor Fulano está ali, o doutor Ciclano está ali, eu não vou falar. Tem que acabar com isso. Eu fui no cidade, ela foi lá em Jaú, no Mato Grosso, não sei se fica organizando, e o padre Stefano Globo, que agora tá, depois que ele morreu, está nas faladinhas, chamava as pessoas para rezar Ave Maria, às vezes chamava mais de 50 pessoas lá. Fulano e tal, estava em rezar Ave Maria, ninguém ia. Até um dia falou, eu estava jovem de Feira de Santana, todo mundo de faculdades, isso aqui, e ninguém foi lá. Eu comecei a falar com a menina, eu digo, corre lá, pelo amor de Deus. E no ano anterior, nós fomos lá, simplesmente eu estava deixando comigo a Dionísio de Feira de Santana, Dionísio da Bahia, lá vim aqui rezar o ministério. Eu disse, não tem negócio, eu sei rezar a Maria, eu vou ter vergonha de rezar a Maria. Mas você vê no nosso dia a dia, assim, propagar o nome de Cristo, me dá medo, me dá nervoso. Agora ninguém tem medo aí de chegar em qualquer festa aí. Já teve agora uma coisa de inverno, pessoal inverno lá, chama o pessoal acontecendo esses 3 meses. E as pessoas já estão lá rebolando. Sabe por quê? As coisas profanas nós temos facilidade de difundir, as coisas profanas nós temos facilidade de divulgar. Mas quando é uma coisa de Deus, eu tenho muitas dificuldades. Parece que o nome de Deus tem peso, o nome de Deus pesa para me carregar. Então no meu dia a dia eu fui batizado para isso, para ser luz. Você tirou tudo que pediu ali? Não, só para ver. Então o batismo de Jesus. Jesus começa a sua vida pública depois de ter sido feito e batizado por Simão João Batista. E após a ressurreição ele confirma essa missão aos apóstolos, ir pelo mundo todo e fazer que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em São Mateus, que está no Catecismo da Igreja, no parágrafo 1223. Então Jesus Cristo, veja o batismo como é importante. Jesus Cristo é o próprio Deus, mas ele quis viver como homem aqui na terra, como o Fabiano falou, igual a mim, igual a qualquer um de nós aqui, exceto no pecado, mas ele quer ser batizado, precisa ser batizado. E você diz assim, mas irmão, de ouvir falar de um batismo de arrependimento, de um batismo para os pecadores, igual o pecado que Jesus tem para ser batizado. Assim que você diz, eu vou batizar minha criança, qual o pecado que a minha criança tem? Nenhum, mas Jesus também não tinha. E ele quis ser batizado. Por que ele quis ser batizado? Porque ele quer que eu me batize, aquilo que eu falei do pai e do padrinho. Se Jesus quer que eu me batize, primeiro ele se batizou. No meu dia a dia é assim. Para mim falar de coisas boas, eu tenho que buscar ser também coisa boa. Eu não posso ser uma coisa ruim e falar de coisa boa, porque aí eu estou fazendo, eu estou caindo em contradição. Eu preciso fazer o bem para poder ensinar a fazer o bem. E é o que Jesus fez. Ele veio e quis ser batizado por João. Ou seja, João vem batizar, o batismo dos pecadores, e acaba primeiro batizando aquele que tira o pecado do mundo. É as coisas de Deus, são os mistérios de Deus, coisas que eu não irei entender, nenhum de nós aqui iremos entender, porque os mistérios de Deus, eles são revelados. Ninguém sabe os mistérios de Deus. Nós rezamos para que esses mistérios nos sejam revelados no nosso dia a dia. No dia a dia os mistérios de Deus são revelados para mim, que sou analfabeto, e deixa de ser revelado para você que é um doutor. Isso faz parte dos mistérios de Deus. E ele tem que ser batizado, e nesse momento ele é reconhecido como filho de Deus. Olha que é nesse momento aí que João vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba, e ele dizendo, esse é o meu filho amado. Mas por que Jesus demorou tanto para ser reconhecido como filho de Deus, revelado como filho de Deus? Só através do batismo. Então vocês vejam que o batismo nos torna filhos de Deus. Por que eu vou demorar tanto para esperar minha criança, meu filho, que se torne filho de Deus? Por que eu devo esperar tanto? Eu preciso batizar a minha criança o mais rápido possível, eu preciso batizar o meu filho o mais rápido possível, para que meu filho se torne cristão, como eu, para que meu filho se torne cristão.
Mas também, às vezes, não dá tempo os nossos filhos serem batizados. Pode acontecer alguma coisa e o nosso filho morreu pagão. Mas aí existe aquele batismo de desejo. Você desejava batizar o seu filho. Você desejou, você teve o desejo, ou até o adulto descobre Jesus Cristo, tem o desejo de ser batizado, está caminhando para ser batizado, precisa fazer um curso e de repente não dá tempo. Mas ele morreu nesse período, ele foi batizado porque ele tinha o desejo, ele teve o desejo de ser batizado. E no nosso dia a dia, assim, nós nos batizamos de certas formas e a gente nem percebe que é batizado. Mas precisamos buscar o nosso batismo da maneira que a igreja nos recomenda. Nosso Senhor submeteu-se voluntariamente ao batismo de São João, destinado aos pecadores, para cumprir toda a justiça. Este gesto de Jesus é uma manifestação de seu aniquilamento. Como é que Jesus vai ser aniquilado? Jesus venceu a morte. Jesus tem poder sobre a morte. Mas ele quis passar pela morte. Por que ele quis passar pela morte? Porque eu vou passar pela morte. Ele passou pela morte e ressuscitou para me mostrar que eu também iria ressuscitar. Não da maneira que ele ressuscitou. A minha carne é passageira, porque eu nasci na carne e renasci no Espírito. A minha carne é passageira, mas o meu Espírito é eterno. Por isso eu preciso no meu dia a dia, eu preciso mais valorizar as coisas espirituais. Eu preciso no meu dia a dia dar mais valor às coisas de Deus e menos às coisas do mundo. Porque as coisas do mundo vão me levar para a perdição. Eu preciso abandonar mais as vaidades, abandonar mais as coisas profanas. Isso não quer dizer que eu devo deixar de viver, não. De jeito nenhum, nós precisamos viver, precisamos divertir, precisamos fazer tudo, agora fazer tudo com limites, pôr limites em tudo. Nós precisamos pôr limite na maneira de falar, em tudo nós precisamos ter limite. Quando nós passamos do limite, nós desagradamos ao nosso vizinho, desagradamos a Deus, desagradamos a todas as pessoas. Eu preciso fazer tudo isso com limites. Agora eu preciso servir as coisas de Deus. Eu preciso abandonar mais as coisas do mundo, porque as coisas do mundo irão me levar para o inferno. Então o batismo na igreja. O santo batismo passa a ser celebrado e administrado na igreja a partir do Pentecostes. O batismo aparece sempre ligado à fé. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Atos dos Apóstolos 16, versículo 3. Então, quando acontece em Filipos, Paulo e Silas, eles foram presos porque eles pregavam o batismo de Jesus. E ser cristão naquela época, a gente sabe que ser cristão era dizer que não podia mais viver. Porque quem dissesse que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, essa pessoa poderia pagar com a vida. E muitas pessoas que acreditaram, que disseram que era cristão, foram mortos. Inclusive Paulo, todo mundo sabe que antes, ele era um dos matadores das pessoas que se diziam cristãos, matou muitas pessoas. Mas aí ele é resgatado por Jesus Cristo, pela sua fé, pela sua coragem de guerreiro. E Jesus Cristo faz com que ele passe pela Jesus Cristo, essa história vocês conhecem. E de repente Paulo está pregando lá mais cima o batismo de Jesus, o batismo do arrependimento, e ele é preso porque pregava o batismo. Mas ele na cadeia continuou pregando, continuou lá queimando e falando o nome de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos falar de Jesus Cristo em todo lugar, porque Jesus Cristo vai nos libertar. Se a gente fala de Jesus Cristo e alguém quer calar a nossa boca, pode dizer mentira, ninguém vai calar minha boca, porque Jesus Cristo mesmo disse: se calar a boca dos homens que falam o meu nome, as pedras falarão. Então, Jesus Cristo vai ser sempre propagado. E Paulo é acorrentado, mas eles continuam lá pregando o nome de Jesus Cristo, acreditando que se eles estavam ali presos, porque Jesus Cristo estava permitindo. E de repente acontece uma explosão na cela, na cadeia. A cadeia toda houve uma explosão. E a cadeia toda destruída. Quando os carcereiros correm para lá, está lá Paulo e Silas lá, solto, não correram não, porque eles viram que foi Jesus Cristo que nos libertou. E de repente eles perguntam o que fazer para ser salvo. E Paulo diz: batiza tu e a tua casa, e todos serão
salvos. Crê e batiza tu e a tua casa, todos serão salvos. É muito bonito, Fabiano, eu falo sempre, reparei, porque quando ele diz tu e a tua casa, aí a gente pergunta assim, só tinha naquela casa adultos? Naquela casa tinha crianças. Eu estou dizendo isso porque existem religiões que dizem que tem que batizar adultos. Mas nós nos batizamos, não é, nossos pecados são lavados, mas nós nos batizamos também para sermos filhos de Deus, nos tornarmos filhos de Deus. É claro que no momento que nós nos batizamos, se você se batizou agora, e você morreu agora, você vai direto para o céu, porque os seus pecados foram lavados, a promessa de Jesus Cristo. Os seus pecados foram lavados. Mas no nosso dia a dia nós sabemos que nós estamos pecando por minuto, nós pecamos a todo momento. E é nesse momento aí que entra, eu não estou falando dos sacramentos, porque todo dia vai falar de sacramento, é nesse momento que entra o sacramento da confissão. O sacramento da confissão para reparar aqueles pecados das pessoas que já foram batizadas. É o sacramento da reparação. Então nós precisamos, como batizados no nosso dia a dia, reconhecer que nós somos pequenos, que nós somos pecadores, e para que os meus pecados sejam perdoados, eu devo buscar a confissão ao sacerdote, porque o sacerdote é o representante de Jesus Cristo na terra. Os sacerdotes são autorizados por Jesus Cristo. Cristo diz assim: ide pelo mundo todo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. A quem vocês reterem, lhes serão retidos. E para finalizar nossa fala, mostrar por que vocês devem acreditar que, sendo batizados, nossos pecados serão lavados. Está se fazendo no final. Assim, se eu parecer que a prática de batizar criança, ela é reconhecida desde o começo do século II. Quando começou o século II? A partir do ano 101. João Evangelista viveu 100 anos. A partir do século I. A partir do século II, do ano 101 até o século II. Então, desde aí já se sabe que a igreja batiza criança. Mas se acredita que a igreja começou a batizar criança desde o dia de Pentecostes, desde esse dia que eu falei, ide pelo mundo todo e batizar todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na Bíblia, no capítulo 3 de São João, Nicodemos pergunta a Jesus como entrar no reino de Deus. E Jesus diz assim: verdade, verdade vos digo, para entrar no reino de Deus, as pessoas precisam nascer de novo. E aí ele diz: como uma pessoa já adulta irá nascer de novo? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe? Ele diz: em verdade vos digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Olha, quem não renascer da água e do Espírito, ele não citou o adulto ou a criança. Quem não renascer, generalizou, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Por isso nós precisamos, no dia a dia, lembrar, nossa casa, todas as pessoas devem ser batizadas. Aquelas pessoas que eu tenho domínio. A criança ainda não está na idade da razão, é o pai que diz o que lhe é cabível. Então essas crianças precisam, eu ser responsável por elas e batizá-las, para que elas possam participar da vida de Deus. Eu estava falando sobre o ser batizado na mar. Olha os efeitos do batismo. A remissão dos pecados. Quando eu me batizo, eu sou redimido de todos os meus pecados. A reação de uma criatura nova, filho de Deus, pela adoção filial. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós só somos dignos de chamar Deus de Pai pela bondade de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único que é digno de chamar Deus de Pai. Mas pela sua bondade, Ele me permite a chamar Deus de Pai. A incorporação à igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Eu me incorporo à igreja e passo a fazer parte do corpo de Cristo. Eu passo a ser importante na igreja, porque o corpo ele é todo igual. Não pense que eu, por ter
se eu perder esse dedo, não vai fazer falta? Vai fazer falta. Então, cada um de nós faz falta para Jesus Cristo. E na igreja, às vezes, nós deixamos de ir, mas nós somos importantes na igreja. Se eu não sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Com certeza, tem pessoas que têm maravilhas, que podem fazer maravilhas pela igreja de Jesus Cristo, mas não acha tempo. Diz que não tem tempo. Mas é assim, quando eu adoeço, eu tinha tempo de ir para o hospital. Quando você adoece, passa um mês no hospital, você tinha tempo de ir para o hospital. Ninguém tem tempo. O tempo é eu que tenho que fazer o tempo para Deus. No meu dia a dia é assim, todo mundo, eu sou aposentado dessa vez. Aposentei com 53 anos, tive esse privilégio. Mas eu acho que não tem tempo. Cada um aqui acha que não tem tempo. Mas tem que fazer o tempo por isso. Quando a gente adoece, ninguém tinha tempo de ir para a igreja, para o hospital. Vai sem tempo. Vinculação sacramental da unidade dos cristãos. Eu me torno um vínculo sacramental da igreja. Já ainda falou que era ministra, professor ministro, Fabiana. Então o que acontece? Eu passo a fazer, eu sou um sacramental da igreja, sabe por quê? Eu vou lhe levar o sacramento, os sacramentais, aquele que faz o sacramento acontecer. Eu passo a ser um sacramental da igreja. Eu posso fazer com que os sacramentos cheguem até você, pelas minhas palavras, posso fazer até você pela minha mão, a mão do ministro da Santa Eucaristia. De geração de um sinal indelével, um sinal que nunca vai apagar. Eu costumo lembrar da Dona Luzia ali, sabe por quê? Ela, dentro dos limites dela, ela tem impactos, eu estou revelando porque ela não tem isso. E ela tem, olha, ela está aqui. Então o tempo dela, o tempo que ela dá para Deus, tenha certeza, nunca vai ser apagado. Sabe por que nunca vai ser apagado? Aí eu comparo sempre duas parábolas de Jesus Cristo. A primeira ele diz assim: aquele funcionário que entrou 7 da manhã, que entrou meio-dia, que entrou 5 da noite, receberam a mesma moeda. Ou seja, nunca é tarde para a gente entrar no reino de Deus. Nunca é tarde para eu aderir à igreja de Jesus Cristo. Mas pelo outro lado tem aquela parábola da cananeia, que a cananeia vai lá e pede a esmola. E o que é que ele diz? Não é justo que tire da boca das crianças para dar aos cachorrinhos. Ou seja, não vou tirar da boca de Dona Luzia para dar um pobre cachorrinho aqui que só tem 15 dias de igreja. Deus não vai fazer isso. Mas a cananeia diz o quê? A migalha que cai da boca dos cachorros poderão lhe alimentar. Então nós temos que aceitar de humildade também, que nós seremos alimentados por Jesus Cristo a qualquer momento que eu entre na igreja. Eu vou ser útil para a igreja, eu vou ser útil para Jesus Cristo, mas é bom que eu lembre que a minha caminhada ela vai ser eterna. Eu posso ter 100 anos de igreja, eu devo completar os 101 anos, porque é isso que Jesus Cristo me quer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado a vocês pela atenção. Nós vamos de Dona Luzia, né? Talvez depois da merenda, né?